Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração que cada um de nós se reúne aqui neste momento. Se reúne aqui com o coração aberto a Jesus e com boa disposição para que hoje a gente faça um dia no caminho do bem melhor do que a gente fez ontem. Que hoje a gente possa ter boa disposição para corrigir as nossas fraquezas de ontem, para aprimorar a nossa fé que não foi tão forte ontem. Que hoje nós todos possamos ter muita boa vontade no coração para fazer um dia diferente de ontem, um dia melhor com Jesus. Bom, meus irmãos, nesta manhã que se inicia, que Jesus possa se fazer presente em nosso coração, no nosso lar, nos intuindo e guiando a todos os nossos passos. E hoje, meus irmãos, nós convidamos a todos para juntos nós refletirmos uma passagem que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Este capítulo 5 do Evangelho, meus irmãos, acredito que ele seja um dos maiores capítulos da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é o capítulo destinado a nos falar sobre nossas provas, sobre os momentos de dores que a gente passa. É um capítulo inteiro destinado a nos esclarecer sobre os momentos difíceis que a gente pode se deparar na nossa jornada de reencarnação. Então, este nosso item 3, ele vai ser destinado a nos esclarecer sobre fatalidade também. Quando a gente lê essa passagem, é possível ali que a gente possa abrir campo para buscar mais compreensão e esclarecimento sobre fatalidade. E uma coisa, meus irmãos, é muito nítido ainda nos dias atuais, que muitas vezes nós, ao nos depararmos com uma situação infeliz que pode ter acontecido tanto na nossa vida quanto na vida daqueles que nos rodeiam ou fazem parte ali do nosso círculo social ou que a gente conheça. Quando algo infeliz acontece, nós temos por costume e por hábito, sem perceber, taxarmos aquilo como fatalidade. Então, quando um acontecimento, algo choca ali o nosso coração, uma notícia infeliz, um infortúnio, nós temos como que por costume, aqui na Terra ainda, taxar as coisas como fatalidade. Só que vejamos, meus irmãos, que Allan Kardec, ele vai se dedicar e muito a nos explicar sobre esta palavrinha que carrega um peso muito grande e que muitas vezes nós a utilizamos de forma equivocada. Então, para a gente entender isso, gostaria de compartilhar aqui conosco um próprio esclarecimento de Allan Kardec e vejamos que este esclarecimento do nosso querido Kardec vai ser um esclarecimento que ele vai publicar na revista de março de 1858, da Revista Espírita. Lembremos, meus irmãos, que Allan Kardec, a partir do ano de 1858, ele iniciou ali mensalmente publicações na Revista Espírita. Então, a cada mês, ele trazia ali um compilado de temas diversos envolvendo a doutrina espírita. Então vejamos que no mês de março, Kardec ele vai publicar uma carta de um leitor que muito admira ele, o trabalho que ele faz com a doutrina espírita. E essa carta, o leitor vai narrar ali, é um jovem, narrar fatos que aconteceu na vida dele e que ele não está entendendo o que está acontecendo. E que muitas vezes ele vai taxar como fatalidade alguns fatos. Então esse leitor, ele vai contar para Kardec, através dessa carta, ocorridos na vida dele. E Kardec vai publicar essa carta na Revista Espírita, como dissemos, março de 1858. Inclusive, meus irmãos, está nesta edição aqui.
A FEB ela fez um compilado das revistas espíritas de Allan Kardec. A gente encontra nesta primeira edição, ano 1. Todos os meses nós encontramos nessa edição, então nela nós temos o mês de março. Então, meus irmãos, vejamos que após que Kardec vai publicar essa história, que é a própria carta do jovem, ele vai trazer ali uma pergunta e também uma resposta, nos esclarecendo sobre fatalidade. Então eu convido a todos para nós, primeiramente, ouvirmos a história desse jovem, que é a própria carta que Kardec publica. Eu convido para a gente ler aqui cada trecho dela para sermos o mais fiel possível às palavras deste menino, deste jovem. Então ele vai escrever para Kardec dizendo assim: no último mês de setembro, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. E o barco ele virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham toda a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me encontrava, conseguiram se manter sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a da morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento ele nos empurrou para a costa e nós conseguimos ganhar a terra nadando até ela. Porque, nesse perigo igual para todos, apenas 4 sucumbiram. Olha o que o jovem, nesta carta, ele relatou que o que aconteceu. Olha o que ele vai perguntar para Kardec. Por que nesse perigo, igual para todos, porque todos os 8 sofreram esse perigo, por que apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou a 7ª vez que eu escapo de um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Eu sou realmente levada a pensar que uma mão invisível está me protegendo. Mas o que eu fiz para isso? Eu não sei muito, sou uma criatura sem importância, sem utilidade neste mundo, e eu não me gabo de me valer mais que os outros. Longe disto. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã da congregação São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão da caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não me achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se não são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Meus irmãos, eu vou pausar aqui porque é justamente este trecho da carta que Kardec se dedica a colocar na Revista Espírita. Vou fazer aqui um apanhado disso que a gente acabou de ler. Vejamos que o jovem ele escreve para Kardec com muita angústia, com muita dúvida, porque ele diz que mais ou menos 6 ou 7 vezes em sua vida ele se deparou com um perigo muito iminente, ou seja, algo assim que colocou ele entre a vida e a morte, digamos assim. Então ele se deparou com um perigo muito forte. Só que todas as vezes ele relata aqui que ele escapou desse perigo. Só que outras pessoas sucumbiram. Então ele vai trazer para nós e para Kardec naquela época que o último ocorrido foi que ele estava numa embarcação com 8 homens, aconteceu ali um acidente, destes 8, 4 sucumbiram e 4 sobreviveram. Só que ele diz que ele não entende por que ele sobreviveu, sendo que desses 4 que sucumbiram, ele coloca que tinha 2 almas ali mais evoluídas moralmente.
duas almas que estavam em destino para viver a caridade. Ele diz: por que que eu sobrevivi e eles não sobreviveram? Que fatalidade que é essa? Então essa é a dúvida dele. E vejamos, meus irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo também esclarece que isso também pode ser uma dúvida nossa. De frente para coisas infelizes que ocorrem, começarmos a nos questionar por que que uns sucumbiram e outros não. A gente, sem perceber, fazemos esse tipo de questionamento em nossa mente. E vejamos que Allan Kardec, para responder a este jovem, ele vai solicitar, meus irmãos, uma comunicação com o Espírito São Luís. E nessa comunicação, Kardec ele vai fazer a seguinte pergunta: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria então um efeito do nosso livre arbítrio? Por outras palavras, meus irmãos, essa pergunta que Kardec traz, que ele coloca essas perguntas logo abaixo do relato do jovem. Então, essa pergunta que Kardec faz, a gente também pode compreendê-la da forma como se ele estivesse perguntando: olha, se existe fatalidade, então quer dizer que a gente mesmo caminha para a nossa fatalidade? A gente mesmo caminha para esses momentos, esses perigos que chegam na nossa vida? Porque o livre-arbítrio, vamos nos lembrar, é a liberdade da nossa escolha quanto espírito. Então, a gente tendo a liberdade de escolha, a gente escolhe passar por essas fatalidades? A gente escolhe passar por esses perigos? Esta é a pergunta que Kardec faz. Então, vejamos que o Espírito São Luís, muito sábio, vai responder, esclarecendo a dúvida do jovem e também a de Kardec, pontuando: tu mesmo que escolhestes a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disto, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não seja por meio da dor. Meus irmãos, gostaria de convidar a todos para a gente refletir brevemente essa resposta de São Luís, que vai nos explicar sobre ainda esse pensamento que temos sobre fatalidade, sobre questões do destino. Então, para a gente ser explicado, meus irmãos, precisamos compreender que nós que escolhemos a nossa prova. Não há o destino que nos levou até a dor. Não há algo que nos empurrou para aquilo sem uma explicação. Não, meus irmãos. Aos nossos olhos, pode parecer algo incompreensível. Aos nossos olhos, pode ser algo que foi repentino, algo que às vezes não tem explicação. Mas o nosso espírito, ele sabe, lá no fundo do inconsciente dele, ele tem plena certeza de que aquela situação que ele vivenciou tem um porquê, tem um propósito e que foi uma prova que ele escolheu para viver. Então nós, antes de reencarnarmos, temos pleno livre arbítrio para escolher as nossas provas, as nossas expiações, as situações desafiadoras que passaremos na vida e que inclusive achei lindo isso aqui que São Luís comenta, porque ele diz assim, que a gente vai escolher as nossas provas visando aquelas que vão nos dar mais frutos. E muitas vezes vão ser as provas mais difíceis que vão gerar os frutos mais belos da evolução. Só que com as vistas aqui na matéria, nem sempre entendemos isso. Mas com essas palavras da doutrina espírita,
o nosso coração ele se conforta, porque vejamos que não há o acaso, não há é o destino que fez isso, não tem uma explicação. Não, meus irmãos, são as provas que o nosso espírito ele concordou em passar, em vivenciar. Então, meus irmãos, São Luís, ele é muito claro, ele é muito sereno e esperançoso nas palavras dele, em nos afirmar que os momentos de dores, as dificuldades, os ocorridos que aos nossos olhos são infortúnios, que o nosso espírito, ele tem ciência de tudo que ele está passando e que serão provas que vão gerar bons frutos de aprendizado. Então, meus irmãos, há outras perguntas aqui que englobam esta parte desta carta deste jovem, e são perguntas com respostas que podemos compreender também, porque uma dúvida do jovem é por que 4 sucumbiram nesse acidente e os outros 4 não? Então a gente pode compreender que provavelmente, meus irmãos, pode ser uma prova ali para aqueles 4 que sucumbiram. Pode ser uma prova para eles e que o espírito deles tinha ciência disso. Meus irmãos, nada acontece na vida sem a permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida sem que o nosso Pai saiba, sem que o nosso Pai esteja olhando por nós. Então, não achemos que as coisas ruins que acontecem na nossa vida é acaso, é uma fatalidade. Não. Estava escrito por Deus e o nosso espírito tinha ciência disso. Talvez na vida material a gente não compreenda tão bem, mas com certeza quando a gente retornar para a vida espiritual, para o estado da erraticidade, o nosso espírito vai ampliar o teu olhar e compreender mais cada situação que ele vivenciou e como essas situações difíceis, elas geraram bons frutos de aprendizado para a vida eterna. Bom, meus irmãos, espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre este tema, esclarecendo a gente um pouco mais que não há fatalidades, meus irmãos, mas que Deus ele cuida de tudo. Pensar que é o acaso, ou que é fatalidade, é a gente não acreditar na bondade e na justiça de Deus. Então precisamos levar isso no nosso coração e nos momentos difíceis, roguemos força para Jesus, roguemos esperança, roguemos que Ele fortaleça a nossa fé para que a gente enfrente aquilo que foi nos permitido passar. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar com o Cristo em nosso coração, nos lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Desejamos a todos um excelente dia, um excelente sábado, um dia de muita paz para todos nós. E que assim seja.